Olá pessoal, que legal a gente poder estar aqui no intervalos e pausas para conversar sobre avaliação. Gente, avaliação tem sido um tema que tem tomado conta da minha cabeça, está no mindset dos gestores, está no mindset dos educadores e mais do que nunca está no imaginário dos educantes e das famílias. Veja bem, nós que estamos no chão da escola, nós temos observado quantos estudantes estão ansiosos. E esse tema da avaliação sempre chama a nossa atenção. Veja bem, nesse ano, nesse momento, nós estamos gravando antes do período eleitoral. As pessoas que lidam para se candidatar, para a presidência, para o Estado, para ser deputado, senador, eles estão sendo avaliados a todo momento. Eu quero agradecer as minhas parceiras nessa manhã, a professora Raquel Vono e a professora Marília Dias. O intervalos e pausas é um momento que a gente oferece para que as escolas possam pensar. Hoje nós estamos aqui na ambiência educacional de uma escola sensacional, uma escola de entretenimento, que é a Zion. A Zion, em a sua gestão, ela investe na capacitação das pessoas na área da tecnologia, o que é muito importante, Aqui, saem daqui centenas de estudantes que estão interferindo na produção de games, sobretudo nesse contexto de transformação digital para o metaverso. Essa escola hoje nos acolhe. É legal quando a escola acolhe a gente, porque a gente sente que, enquanto formador de conteúdo, enquanto profissional, eles reconhecem o nosso trabalho. Bom, o livro que vai amparar a nossa discussão hoje é um livro interessante, a avaliação nas escolas pós-pandêmicas, Estou vendo aí gente levantando a mão para as câmeras. Levanta o livro, por favor, moçada, vocês que estão presentes. Olha aí, é esse livro. Esse livro, o Movimento Educação é o Alvo, acaba de produzir, e é sobre ele que nós vamos conversar. Gente, o desafio do nosso encontro hoje é esse: a avaliação educacional e o desafio de fazer a leitura de evidências e também organizar uma rubrica. Esse encontro ele é dividido em dois momentos. O primeiro momento será gravado para vocês, o outro não. O outro é uma oficina onde nós vamos aprender a ler evidências e vamos aprender também a gerar uma rubrica do jeito que a sua escola precisa. Não dá para pegar uma rubrica e simplesmente querer aplicar uma que é de uma escola particular uma escola pública, nem vice-versa. Cada escola ela tem o seu jeito de ser e é preciso que ela se identifique com uma rubrica particular. Se precisar disso, a gente sabe fazer isso, também sabe indicar pessoas que sabem. O bom de ter rede de relacionamento, rede de apoio é isso, pessoal? Vamos mudar a educação juntos? O tema hoje é para isso. Então vamos lá. Olha só, toda vez que a gente entra em algum lugar a gente é avaliado. Eu quero sugerir aqui um episódio de uma série que tem na Netflix, que se chama Queda Livre, o nome do episódio. E a série, ela chama Black Mirror. Nessa série, a pessoa é avaliada a todo momento e ela avalia a todos em cada momento. Isso acontece conosco. Veja bem, eu quero te perguntar, você se sente bem de ser avaliado? Seja oralmente, seja por escrito, seja verbalmente, quando alguém te pergunta, como você avalia isso? Paulo Freire dizia que a pedagogia da pergunta é aquilo que vai mover a educação. A pedagogia das perguntas, ela existe desde Sócrates, quando Sócrates preferia fazer as ideias nascerem. Ele que era filho de uma parteira, Sócrates, ele falava uma frase muito interessante que é relatada por Platão. A propósito, Sócrates nunca escreveu nada. Quem escreveu sobre Sócrates foi o seu aluno predileto, que era o Platão. Platão, então, demonstrava ter um amor platônico pelas ideias de Sócrates, e ele escreveu essa frase: sei que nada sei. Quando a gente se coloca nessa postura, a gente entende que a todo momento nós precisamos aprender a fazer eventos, aprender o roteiro de formação continuada que venha
atender a demanda dos seus professores, das famílias, dos estudantes. A escola que não se tornar aprendente no século XXI, ela vai fechar. Ou ela já faliu, ou vai falir, né? Hoje existe algo que a gente chama, que é um novo conceito, que chama empreendedorismo. Aprender a fazer um empreendedorismo, tá? Então, esse conceito é que tomou conta da gente para pensar sobre avaliação nesse nosso encontro, intervalos e pausas. Veja bem, a pedagogia das perguntas nos move. Por exemplo, como está a sua escola? Como está o clima organizacional da sua escola? Como está o roteiro de formação continuada dos seus educandos? Como está o roteiro de formação continuada dos seus professores? Como você está formando a comunidade educativa, colaboradores e famílias? São perguntas fundamentais para começar o processo de avaliação. Muita gente acha que a avaliação é só um instrumento chamado prova. Nós estamos muito além disso. A todo momento a avaliação está presente na nossa vida. Vamos ver, até com os indígenas, né? Até com as brincadeiras. Eu gosto muito dessa brincadeira aqui, ó. Que pena, que bom e que tal. Ou que bom, que pena e que tal. Olha as carinhas, né? Com as crianças lá da educação infantil é muito bom sondar na roda de conversa, que é aquele momento onde ela exerce o seu direito de aprendizagem, que é falar, que é participar, que é avaliar, até brincando. A criança, ela pode dizer do que ela está gostando, do que ela não está gostando e qual o tipo de procedimento que o professor, que não é tia, a educadora, o educador pode fazer para poder mudar as suas aulas e encantar o imaginário daquela criança. Olha que lindo, a gente avalia com as crianças perguntando: o que você acha que foi bom? O que não foi legal? Que pena, que tal? As crianças gostam muito. E os pais da educação infantil vão gostar dessa sua prática. Faça isso, professor. Isso vai te ajudar muito, não é mesmo, pessoal? Bom, outra forma de avaliar, não é? É a gente contando histórias. Então, por isso, hoje eu convidei aqui uma pessoa para nos contar uma história sobre avaliação inclusiva. Eu acho que quando a gente conta a história, a gente aprende muito. A nossa vovó já deve ter contado história para a gente, algum idoso, alguma professora que encantou você ao contar uma história, alguma pessoa te contou alguma história na empresa ou mesmo na escola que fez com que você vivesse aquele momento chamado de storytelling. Hoje, né, tão chique falar isso em inglês, né? Mas para mim é contação de histórias. Eu sou mineiro, tá, gente? Eu gosto de contação de causos, eu gosto que as coisas aconteçam com leveza. E é isso que a professora Marília Dias, nossa convidada dessa manhã, vai fazer agora. Por favor, Marília, ocupe o seu lugar aqui no palco, pegue os seus instrumentos e comece a trabalhar, tá? E vocês que estão nos assistindo, aguardem com paciência, porque vai valer a pena. A propósito, gente, paciência é algo que a gente tem que ter no momento da avaliação, não é mesmo? Nós, assim, quando estamos aplicando provas, né, temos que andar de um lado para o outro. O aluno pede para ir ao banheiro. Alguns de nós têm que olhar se o aluno está colando ou não está colando, né? E depois eu tenho uma canção para terminar a minha palestra. Aguardem, é uma paródia da música Sozinho, de Caetano Veloso. Mas agora com a Marília, contadora de história dessa manhã, aqui no Intervalos e Pausas. Por favor, Marília, professora Marília, conte a sua primeira história. É uma história sobre educação inclusiva e avaliação inclusiva. É isso aí, pessoal. Ocupe o seu lugar que eu já estou saindo de fininho aqui. Não é mesmo, produção? Olá, bom dia. Então vamos à história? Há muito tempo atrás, bem longe daqui, vivia um servidor numa grande fazenda. E a sua obrigação era a primeira obrigação, buscar água para o uso diário naquela grande fazenda onde ele trabalhava. Então, ele usou a sua cabecinha, pegou um pedaço de bambu, 2
potes, uma corda e fez um equipamento para transportar o dobro de água, e assim ele gastaria a metade do tempo buscando a água. Então todos os dias ele ia da casa grande até o poço buscar água, com aquele equipamento que ele havia produzido. E aí, ele notou algo diferente, quando de repente começou a encher um dos potes. Ele ouviu um burburinho, algo estranho. Era o pote querendo conversar com ele. O pote então começou a falar: meu senhor, há muito tempo nós estamos trabalhando juntos e eu tenho atrapalhado o seu serviço. O homem tomou um susto ao perceber que o pote realmente estava falando. Como assim? Você é muito importante para mim, disse o servidor. O pote então falou: desde o dia em que você me pegou ao selecionar para esse serviço, eu me sinto triste, pois venho atrapalhando a sua vida. Como assim? Disse o servidor. Você é muito útil. Olha, então, o pote, meio choramingando, logo falou: você não reparou que eu tenho uma rachadura? E todas as vezes quando nós subimos, eu perco mais da metade da minha água. O outro pote, orgulhoso de si, se achava o melhor e perfeito. Afinal de contas, ele não derramava água nenhuma. E assim, olhava de olho assim para ele, zombando. Então, o pote olhou para o servidor e falou: então, olha, que tal você me substituir por um outro pote perfeito e útil? O servidor olhou para ele e falou: meu caro pote, ao voltarmos pelo caminho, você irá observar todo o caminho, toda a paisagem que nos cerca, ok? Quando chegarmos ao poço lá de cima, chegaremos a uma conclusão. O pote, mesmo tristonho, resolveu obedecer o servidor. E subindo todo o caminho, ele foi percebendo que a paisagem estava preenchida de lindas flores pelo caminho. E ele achou um pouco estranho, porque do outro lado do pote perfeito havia muito capim, muito mato. E então ele ficou assim, meio preocupado, pois havia uma grande diferença entre as duas paisagens. Chegando à casa grande, o moço, o servidor, jogou a água dentro do poço e aí pediu que o pote quebrado, rachado, falasse o que ele tinha observado pelo caminho. Ele então falou: vi grandes e lindas flores, variadas flores pelo caminho. O que não pude observar do outro lado, pois só havia capim, muito mato. E eu não entendi o que havia acontecido. O servidor então falou para ele assim: meu caro pote, você é muito importante. Desde o momento em que eu te peguei pela primeira vez, percebi o seu pequeno defeito. Sabia que você daria somente 50% do seu serviço, mas tirei uma vantagem de você. Aproveitei esse pequeno defeito e, ao longo do caminho, lancei muitas sementes,
variadas sementes pelo caminho. E quando nós subíamos, você ia regando para mim a terra. E assim pude colher lindas flores durante todo esse tempo. Olha só, o meu patrão era muito chato, muito rude. A partir do momento que eu comecei a colocar flores em toda a casa, aquele perfume, aquela beleza encheu a casa de graça, encheu a casa de alegria. Tudo porque você pôde me ajudar. Na vida é assim, cada um tem a sua função, com seus pequenos defeitos, com a sua perfeição. Cada um pode dar o seu melhor. E assim, o Pote percebeu a sua grande utilidade para aquele grande servidor. Vamos ser potes quebrados, Paulo Henrique? É isso aí, gente. Quero agradecer a Marília, né? Marília, muito obrigado, viu? Por partilhar conosco essa história. Veja bem, nós temos um desafio muito grande. A avaliação, quando ela é feita para um aluno de inclusão, ela não pode ser a mesma. Isso dá um trabalho para as coordenadoras pedagógicas, para as supervisoras, porque alguns professores, eles têm uma certa resistência, e eu até entendo, porque a maioria de nós, professores, estamos assim, muito cheios de tarefa. No Brasil, viver como professor é ficar saindo de uma escola pública, indo para uma particular, ou de várias escolas, né? Acaba um turno aqui, vai para o outro para ter um salário melhor, não é? Infelizmente, até o momento. Veja bem, um pote rachado, ele tem o seu valor. A história contada pela professora Marília Dias aqui nos leva a pensar o seguinte: esse aluno deve, pode e precisa ser avaliado de uma maneira diferenciada. Então, como a professora Raquel Vono vai nos falar também no outro vídeo que vocês que estão em casa agora poderão ver, e quem está aqui conosco nesse momento presencial está apreciando, é o seguinte: esse estudante que tem uma determinada deficiência, ele precisa ser avaliado de uma forma que atenda à peculiaridade daquele problema que ele tem. Ele tem TDAH, ele tem síndrome de Down, ele tem algum tipo de comorbidade que possa atrapalhá-lo na produção do seu conhecimento. Agora, a teoria das inteligências múltiplas, ela nos comprova que cada um de nós tem um tipo de inteligência. E essa inteligência sendo aproveitada, ela ajuda no processo de aprendizagens. Sabia que hoje, atualmente, a gente não fala mais em ensino? Se a gente for falar em ensino, a gente tem que falar a palavra aprendizagem junto. Porque antes, o professor-centrismo, o didático-centrismo, né, ou o livro-centrismo, colocava tudo como se fosse um ensino. Hoje não, com as metodologias ativas, a gente tem que colocar o estudante no centro e o professor ser um facilitador, aquele, percebendo que o aluno tem uma dor, ele facilita o processo. Hoje a palavra dor, ela é muito estudada na escola. Veja bem, o orientador, o educador, o coordenador. A escola é um lugar que tem muitas dores, mas para fazer as pessoas serem vencedores, empreendedores, capacitadores e até pessoas que serão atores sociais na realidade para mudar e tornar a realidade algo novo, algo bonito e algo interessante. Então, nesse momento aqui a gente está avaliando sobre isso. Mas vamos pensar as rubricas. Veja bem, os indígenas já tinham o poder de fazer rubrica, mas olha, gente, quando fica em pedagogias também acaba enchendo muita paciência. Vamos falar agora sobre rubrica do jeito dos indígenas. Quando o cacique, e eu tive a oportunidade de visitar algumas tribos como historiador, e lá o cacique reunia as pessoas em círculo.
Será que as nossas escolas estão preparadas para a meia-lua ou para o círculo, onde o professor fica horizontalmente no mesmo patamar que o estudante, não como eu estou aqui agora, por motivo da gravação, mas eu gostaria de estar em círculo com todos. Isso nós faremos na oficina posterior, que os senhores não vieram, então não vão ter oportunidade de fazer, tá? Na próxima você vem. Se você não der conta, nos leve aí até a sua cidade. Acabamos de chegar do Nordeste, já vamos para o Sul, Centro-Oeste. É assim, a vida não para. Então olha só, o indígena, quando ele quer saber se a tribo, o cacique, ou o pajé, ou aquela liderança, que de acordo com a liderança holacrática, que as escolas ainda não aprenderam essa palavra. O que é holacracia? É a visão do todo, holos, cracia, poder. Quando o poder está na mão de todos e ele circula. Nós ainda estamos no período da hierarquia, né? A gente vai chegar lá, nossa escola ainda aprende, só temos 500 anos, tá? Vamos lá, olha só, quando o cacique quer avaliar se uma coisa não foi boa, ele pergunta se a lua foi minguante. Quando o cacique quer saber se você teve algum crescimento naquele momento ali, ele pergunta sobre se a lua foi crescente. Isso é uma rubrica indígena. Quando o cacique quer saber se você teve alguma novidade naquele dia, naquela experiência de caça, pesca, coleta, combate aos grileiros, aquelas pessoas que vão poluir os rios, né? Porque essa é a realidade indígena. Não podemos ter uma realidade romântica. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, foi encoberto, né? Então existem outras palavras. Encoberto porque aqui tinha uma civilização, alguém viu e encobriu essas coisas. Alguém veio aqui e fez isso. Foi invadido porque já tinha moradores. Então as novas interpretações devem fazer parte das avaliações também. Por favor, né? Desde a educação infantil. Então veja bem. Ele pergunta, a lua foi nova se você aprendeu coisas novas. Por exemplo, como historiador, ao te dizer, por exemplo, que não existe cidades históricas, você vai falar assim comigo, como assim? Não existe cidades históricas como a gente fala, Ouro Preto, Mariana. Gente, todas as cidades são históricas. Nós estamos gravando na cidade de Contagem, que está completando 111 anos. Que hoje está tendo uma feira gastronômica. Hoje tem uma feira gastronômica aqui para comemorar o produto que eles mais comiam, que eram as abóboras, Contagem das abóboras. Então, quando a gente descobre alguma coisa nova, o cacique pede para a gente avaliar com essa rubrica. Foi nova? Agora, quando a gente gosta mesmo do evento, gosta mesmo daquele relacionamento, gosta daquela mulher, vira Marília Dias, gente. Tá? Gosto muito dela, tá? Então olha só, lua cheia. Então, lua minguante, quando você não gostou. Lua crescente, quando você percebe que aquele relacionamento ainda pode crescer mais, que aquela atividade, que aquele atitudinal, procedimental e comportamental pode melhorar ainda. Isso faz parte da rubrica avaliativa socioemocional e do planejamento. E aí depois você vem para a nova. Olha, o aluno teve uma novidade. Nossa, quando ele fala com a gente, nossa, professor, que aula diferente. Adorei essa aula, professor. Professor, mas que legal, dá essa aula de novo. Porque trouxe novidade. Mas quando ele chega para você, te olha nos olhos e fala assim, professor, na aula de hoje eu aprendi muito. Foi lua cheia. São evidências, eu não vou falar de evidências, eu vou falar aqui só de rubrica. Esse é um modelo de rubrica, tá? Indígena. Então não é uma coisa nova, por favor. Não deixe que nenhum palestrante que não está no chão da sala de aula te fale que rubrica é uma coisa modernista. Desculpe, rubrica, ó, já tem muito tempo. Tá, pessoal? Seguindo então, você faz rubrica quando você vai ao hotel. O hotel é 3 estrelas? Ele é 4 estrelas? Ele é 5 estrelas? Olha a rubrica aí. Por que um hotel é 3 estrelas, 1 estrela? Será que ele tem suíte? Ele tem lá no hotel, tem um equipamento que no outro não tem, aí vem, né, o Ministério do Turismo e faz uma rubrica para avaliar os hotéis e para dar o número de estrelas necessários, tá?
Para mim, se tiver uma ótima cama e um travesseiro confortável, eu vou ficar muito feliz. Gordinhos gostam disso. Veja bem, e as pessoas ficam rindo da gente também, né? Então veja bem, a gente usa o rubrica para hotel, né? A gente usa o rubrica até para Uber. Mas infelizmente hoje tem uma diferença de escolas. Nós temos escolas táxi e escola Uber. Uma palestra que eu dou para ele, né? O que é escola táxi? Aquela escola que ainda espera que os processos aconteçam de acordo com o que acontecia há mais de 50 anos atrás, no século XX. O táxi era o seguinte: você tinha que esperá-lo passar. Já esperou o táxi com chuva? Querendo que o táxi chegue, você molhando, o seu guarda-chuva na sua sombrinha, né, professoras? Aquela sombrinha colorida, aquele tanto de EVA, né, professores, ali na sua sacola, papéis de seda da educação infantil, aí vem a chuva, a cola derrete, fica aquela loucura, né? E o táxi não passa. Muitas escolas estão esperando a tecnologia chegar para depois pensar se vão adotar. Eu já assessorei algumas escolas assim, e eu ficava perplexo de ver a diferença de tempo para mudar com relação a uma escola mais ágil, né? O Uber, não estou dizendo que ele está perfeito, porque também tem uma mensagem para mandar para o Uber, eles têm desmarcado muito, mas a culpa não é só da empresa. A gasolina no Brasil está muito alta. Então, quando vamos avaliar, nós temos que avaliar com contexto. Texto fora do contexto é pretexto para alguém. Na avaliação, o texto deve estar dentro do contexto. Exemplo: se você vai aplicar uma prova numa tribo indígena, como o exemplo anterior, e você pede os meninos para avaliar quantos ursinhos polares tem na tribo, me desculpe, a não ser que essa tribo seja uma tribo de esquimós, esse texto não está bom. Ou seja, você tem que pegar exemplos da realidade. Caiu manga na tribo, vamos contar as mangas, tá? Aí o texto está dentro do contexto. A sua escola investe em tecnologia, como essa que nós estamos gravando esse vídeo aqui, nesse momento de intervalos e pausas, e acolhendo os amigos e as amigas. Aí você fala de computadores, você pede um exercício de física que tem a ver com ondas, você pede um exercício de física que tem a ver com imagem, com ótica. O seu texto fica dentro do contexto, né? Não adianta usar uma linguagem rebuscada demais, uma palavra muito acima do nível do seu estudante. É por isso que o Brasil, na avaliação do PISA, na Prova Brasil, no SAEB, no Enem, a gente tem ainda resultados pífios que precisam melhorar e que precisam de gente especialista para ajudar a resolver. Para mim, quem é um grande especialista? Quem está no chão da sala de aula, quem está respirando a atmosfera do ecossistema da escola, por favor. Então veja bem, olha só, até no hotel a gente é avaliado, né? Outro dia viajei para uma cidade para avaliar uma universidade. Eu sou avaliador das universidades estaduais em Minas, mas agora estamos fazendo um projeto para avaliar em Pernambuco, terra do Paulo Freire. Uma pessoa que se move enquanto educador, ele tem que saber onde ele vai, para qual cidade você vai, qual é o seu público, para quem você vai falar. Então, a primeira coisa para que uma avaliação dê certo é você ter o checklist dos gostos e desgostos do seu estudante. Do que ele gosta, o que ele faz, quais são os seus sonhos, se ele torce para o melhor de Minas, que é o Cruzeiro, ou se ele infelizmente tem aquela dificuldade, torce para o Atlético, né? Está tentando lá com a América, é natural, tá? Logicamente que essa minha avaliação aqui tem uma intencionalidade, perceberam? Dá para saber que eu sou Cruzeiro até morrer, não dá? Então, você que não é, uma pena, viu? Meus pêsames. Vamos lá, seguindo em frente. Essa charge está em todo o congresso de avaliação que eu vou. Se vai falar de avaliação, tem que mostrar essa famosa charge que já é conhecida, já caiu em prova de pedagogia, caiu em prova de universidade, caiu em prova de concurso. Essa maravilhosa charge fala dos desníveis de avaliação. O professor está aqui com uma roupa que nem nada tem a ver com o cenário, está de terno de gravata, ou seja, ele está empoderado além da conta.
Ele está avaliando bichos, macacos, pinguins, elefantes. Não sei como é que esse ecossistema tem todos esses animais, porque não dá para um pinguim estar ali nesse lugar desértico. A professora Marília Dias é geógrafa, ela vai concordar comigo, é Raquel, convidada. O elefante está ali, firme, não é? Ali tem um peixinho dentro do aquário em cima da árvore. Quem levou o aquário para lá? A primeira coisa que um aluno curioso vai fazer: o professor levou para lá o aquário. Tem uma foca. Foca aguentaria viver ali, gente? Não. Texto fora do contexto. E aqui tem o cachorrinho, né? Cachorro bote. O que é aquilo? Esses 2 chifres. Ah, tá. É um cachorro. Tem um cachorro. Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Assim são as nossas provas. São os nossos instrumentos avaliativos. Seja para diagnosticar, seja para comparar, seja para somar. Essa avaliação tem 3 características, né? A somativa, a classificatória ou comparativa, a diagnóstica. A avaliação no Brasil tem que mudar. De todos e de todas, né? Os professores, a escola, os rankings. Será que as escolas que estão em primeiro lugar no ranking do Enem não estão também em primeiro lugar no ranking de ansiedade, de suicídio, autolesão? Pergunta, tá? Não estou afirmando nada, não estou lá, não sei. Mas as evidências talvez tenham que ser lidas nesses espaços. Para que o pai tem que chegar na educação infantil e já perguntar para a coordenadora em qual lugar que a escola está no Enem? É uma noção equivocada de avaliação de ranqueamento. Mas olha, é como se fosse essa charge. Por isso eu a trouxe novamente e peço desculpas por não ter trago outro. Mas eu achei essa charge simplesmente genial. E ela só repete porque ela é bem clássica para mostrar para a gente que é preciso estar dentro do contexto. Bom, vamos lá. Evasão escolar. Será que nós estamos avaliando quem está fugindo da escola? Será que nós estamos fazendo uma verdadeira busca ativa para ir buscar alunos da escola particular que estão indo embora? E quando está indo embora, gestor, nos escute. Você está perdendo um cliente. Toda grande companhia, corporação, instituição educacional privada tem que avaliar como ela está perdendo cliente. Não é? Quando você não gosta do hotel, tem lá um bilhetinho para você deixar, né? Olha, a camareira mexeu nas minhas coisas. Tomara que não. Olha, a água, a geladeira não está funcionando, o ar-condicionado não está bom, a televisão não tem todos os canais que você disse que tinha. Você avalia, ok? E mesmo que eles sejam 5 estrelas, tem lá algum tipo de rubrica para você fazer, para deixar a sua satisfação ou não. Casamento também é assim, né? Seu marido vira para você e falou: amor, hoje a comida não está legal não, está salgada. Só que ele não viu que você ficou com a menina até de noite, corrigiu centenas de provas, né? Que você também teve várias tarefas durante o dia. Tudo tem avaliação. Tudo isso precisa de um diálogo, precisa de um grupo de estudo, precisa de um momento para sentar, precisa de um intervalo, precisa de uma pausa. Por isso que a gente fez esse evento hoje. Veja bem, alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? E o estudante responde: sim, professora. O que é trabalho em grupo? Porque algumas avaliações querem avaliar coisas que não acontecem na realidade, ou o professor quer vingar, né? Crime e castigo. A avaliação crime e castigo, texto da professora Tânia Regina Levada, doutora em inclusão no Brasil. O capítulo dela nesse livro que eu mostrei para os senhores é maravilhoso, porque ela mostra como que as pessoas querem avaliar se elas não deram aula daquele conteúdo. O estudante então fica mais perdido do que segue no tiroteio. Quem ganha com isso? Ninguém. Ele vai embora da escola porque não está satisfeito, ou ele sai porque ele tem que trabalhar, ganhar algum dinheiro. Infelizmente, o tráfico internacional de drogas oferece o dinheiro rápido, talvez não a sobrevivência, mas o dinheiro rápido, porque eu nunca vi um traficante aposentado. Eu não estou falando dos donos das corporações, não, estou falando daqueles que operam o sistema. E nós estamos perdendo muitos estudantes por causa das milícias no Rio de Janeiro, eu estou falando do Brasil.
Nós estamos perdendo estudantes porque alguém oferece para ele a prostituição, como eu vi em alguns estados do Nordeste, em que as meninas de 7 anos já ficam naquelas taperas esperando que os caminhoneiros, alguns deles, passem. Nós estamos perdendo pessoas que poderiam estar na escola em tempo integral. Então, a primeira avaliação que nós temos que fazer para esse ministério, que perdeu nos últimos anos 4 ministros em 4 anos, eu acho que aí nós também temos que avaliar se nós estamos tendo estabilidade no processo de gerenciamento da educação pública global. Muito sério isso, tá? São coisas para se pensar. Essa é uma rubrica que a gente pode fazer. Estamos ou não satisfeitos com a educação pública brasileira e com a gestão dessa educação? Será que o caminho realmente é uma disciplina cívico-militar? Perguntas que eu posso como Sócrates. Talvez morrerei como ele, né? Perseguido pelo sistema. Então vamos lá. Para isso a gente tem que entender bem a caixa de ferramenta. É por isso que eu trouxe uma contadora de histórias aqui nessa manhã. Ela já contou a primeira história sobre avaliação inclusiva e agora nós temos que avaliar como é que funciona o trabalho em equipe. No trabalho em equipe, nós somos constelação e não estrelas. Uma coisa que o gestor tem que avaliar é se o professor que está na escola dele quer ser uma estrela, brilhar sozinho. Na verdade, a gente tem que ser uma constelação e fazer um trabalho em equipe. Isso depende da leitura de evidência, que não é o meu tema, mas é da Raquel, né? Da professora Raquel Vona. Então veja bem, como é que está a sua equipe? Veja bem o que estava acontecendo com essa história, que é para criança, mas que também é para adulto. Afinal de contas, avaliando-nos, nós temos que curar a nossa criança interior, porque ela vai com a gente para a escola. Nós fazemos birra, professores, gestores, e a gente faz pirraça, não é isso, Marília? A professora Marília Dias, preparada para contar a história, a caixa de ferramentas, que eu amo. Detalhe, gente, ela é minha esposa, então as histórias que ela conta eu amo, né? Tem que avaliar sempre de 4 para cima, tá? Com toda intencionalidade pedagógica e amorosa. Segue, Marília. Então, gente, um carpinteiro, ele tinha uma grande caixa de ferramentas e ele tinha recebido uma grande encomenda, uma mesa para uma nova gestora numa escola, e ele queria fazer o melhor trabalho que ele sabia fazer. Então preparou o material, foi montando a sua mesinha, e aí o dia passou, fechou tudo lá dentro da caixa de ferramentas, foi descansar e falou: amanhã eu continuo, porque eu tenho que entregar essa mesa, então eu tenho que dar uma lustrada, dar uma melhorada nela aqui, para entregar o melhor serviço possível. Fechou tudo direitinho e tal, foi-se embora. De repente, dentro da marcenaria, ouviu-se um barulho. Ordem! Ordem! O martelo saiu de dentro da caixa de ferramenta e iniciou a assembleia das ferramentas. Então hoje nós vamos definir quem é o melhor. Eu dou a palavra. Ninguém pode falar antes de mim. Então já vou começar falando que eu sou o melhor aqui. Porque se eu não der as minhas marteladas certeiras, o móvel não vai ficar bom. Nesta hora, o alicate, eu tenho a minha importância, não vem com essa não. Olha aqui, você é muito abusado, ambicioso, não vem com essa não. Se eu não for lá e parafusar e segurar e mexer para lá e para cá, nada vai funcionar. Nessa hora, a chave Phillips falou: não vem com essa não, que quem sabe parafusar sou eu. Sem mim, tudo ficaria cambaleando, ia cair tudo ia dar errado. Gente, todo mundo resolveu reclamar, até a lixa. A lixa falou: que se lixem vocês, porque eu sou a melhor, não vem com essa não. Se não sou eu tirando todas as arestas,
Ah, todo mundo se machuca? Ah, aquele móvel pode estar lindo, maravilhoso, mas se uma frerpa entra no dedo, ai, 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 todo mundo chora. Não vem com essa não. Gente, e a revolta foi a noite inteira e aquela briga, e não se chegava em solução nenhuma. A noite passou, o dia chegou e já estava na hora do marceneiro voltar. E nada das ferramentas se lembraram de voltar para o seu lugar. Quando a chave rodou na porta da marcenaria, correram todas assustadas e se fecharam lá dentro. O marceneiro chegou e falou: tenho que terminar aquela mesa maravilhosa que eu estava produzindo. E então ele pegou um paninho com uma cera, passou sobre ela, limpou, observou tudo e de repente ele olhou para a caixa de ferramentas. Ah, minhas amadas ferramentas, sem vocês não seria possível nada. Vocês são excelentes, são as melhores ferramentas que eu tenho. Nossa, como vocês são importantes para mim. E lá ele limpou a mesinha, já pegou um outro móvel que ele estava fazendo, uma penteadeira, e foi limpando tudo e organizando. E aí ele falava: nossa, são vocês as responsáveis pelo meu sustento. Estudei os meus filhos trabalhando aqui com vocês. As ferramentas começaram a se encolher dentro da caixa de ferramentas, pensando, né? Nossa, ele está nos elogiando. E assim ele passou o dia inteiro organizando tudo, até que o caminhão chegou, buscou a mesa para levar lá para a escola. E então ele resolveu dar uma descansadinha à tarde para tomar um café com a família. Fechou a caixa de ferramentas. E assim que ele saiu e fechou a marcenaria, brum! Todas saíram de novo. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Olha só, eu sou importante, eu também sou importante. Ah, eu sou muito importante. Gente, e elas começaram a perceber que todas eram importantes. O martelo, então, mais uma vez. Ordem! Ordem! Meninas, vocês observaram que ele falou? Todas somos importantes. Cada um tem a sua função aqui. Gente, me perdoa. A nossa assembleia deu errado. Eu não deveria ter falado que eu era melhor. E aí cada um foi se desculpando. Cada uma das ferramentas foram percebendo a importância de cada uma delas. A lixa, então, me desculpem, porque eu havia dito que não estava me lixando para vocês, mas na verdade eu estava sim. Somos todos responsáveis e importantes aqui. Então, todas as ferramentas, após essa conclusão, perceberam e voltaram para a caixa de ferramentas mais tranquilas, porque afinal entenderam que cada um tem uma função e essa função que vai fazer com que o melhor surja daquilo que nós estamos produzindo. E assim elas se fecharam novamente para um próximo trabalho. É isso aí, pessoal. Não é legal a gente poder contar histórias? Sabe por que contar histórias ajuda no processo avaliativo? Sobretudo em escolas que estão vivendo um ambiente de clima organizacional tóxico. Quando você conta uma história, por exemplo, a caixa de ferramentas, aquele professor que se acha, né? E quando eu vou avaliar o clima organizacional de uma escola, eu faço a comparação com o Rei Leão, que está num dos capítulos do livro, né? O que as escolas podem aprender. O Simba ia ser o novo diretor, né? Da floresta, vamos falar assim. E aí o seu tio, né? O Sicá ficou com inveja. E ele chamou as hienas, fez um pacto com as hienas. E aí o Simba teve que fugir da floresta.
muitos diretores sofrem nas escolas, porque na hora de avaliação do clima organizacional, as hienas saem, o Simba sai, e a floresta então vive aquele momento dramático em que é preciso ter algumas pessoas que conseguem divertir o grupo, né, Simão e Pumba, levar o diretor a refletir além da escola, fora dos muros. Por isso eventos educacionais são importantes, congressos, seminários, encontros, intervalos de pausas, alvo talks. Para quê? Para a gente não só dar uma palestra e depois ir embora, tem que deixar registrado. É por isso que a gente tem uma equipe maravilhosa aqui de filmagem, que depois tem que deixar lá os créditos no final de cada vídeo nosso, viu, Henrique? Então veja bem, é muito importante dar crédito a todos. Todas as pessoas que estão dentro da escola fazem parte do seu ecossistema. Uma sala de aula é um ecossistema. E nós falamos tanto de meio ambiente, deveríamos falar do ambiente inteiro, né? Veja bem, para que a escola funcione bem, é importante que você valide, reconheça, intervenha, né, de maneira educada, onde as coisas não estão acontecendo. Para isso, a escola tem que construir uma rubrica de avaliação do clima organizacional. Papel esse que é da equipe gestora, ou talvez de um consultor externo. Quais são os indicadores que você quer colocar? Vamos mensurar? Vamos quantificar? Vamos fazer com que isso alcance um nível tangível de avaliação? Não dá para uma escola não ter uma coisa que chama cultura da avaliação. É isso que eu trabalho no meu capítulo desse livro, que chama Avaliação Pós-Pandemia. Nada será como antes? Uma pergunta. Adoro perguntas. Tem a ver com 50 anos também do Clube da Esquina para quem é mineiro. Nada será como antes. Uma música do Milton Nascimento. A gente falava que depois da pandemia nada será como antes. E tem gente que voltou com a mesma prática. Olha que pena, temos que avaliar isso, né? Então vamos seguir porque agora é rápido. Gente, o que é a avaliação? O que a avaliação por rubrica consiste? Para você fazer uma rubrica, você tem que identificar o seu contexto, já falei disso. Você tem que analisar o texto, tem que analisar o ambiente, tem que analisar quem está inserido no processo. E para isso é muito importante que você crie parâmetros. O que eu quero avaliar, quando eu quero avaliar, por que eu quero avaliar e como será a retroalimentação dessa avaliação, que é o feedback. E o retorno do feedback para cada pessoa que está ali sendo avaliada. E depois o repensar isso. Porque avaliar e depois deixar a pesquisa, fazer um gráfico, colar lá, não vai adiantar. É bom, é operacional, mas precisa de operacional, tático e estratégico. É isso que eu fiz a minha vida toda gerenciando redes de escola, tá? Você tem que mensurar tudo, identificar isso, né? Ver se as expectativas de aprendizagem do estudante foram atingidas e se não foram, e nesse período pós-pandêmico isso tem acontecido. Na hora da prova eles começam a chorar, tem crise de ansiedade, tem uma série de coisas acontecendo nas escolas. É hora da escola parar, fazer um intervalo e uma pausa, ok? É nisso que a gente insiste. E aí, olha, demonstrar essas informações de uma maneira fácil para o pai, para o estudante, para o professor, avaliar como nós estamos. Nós estamos no mesmo barco, mas ocupando cômodos diferentes. E que o professor, tomara, não seja um remador que era os escravos nos barcos da Roma antiga. Vamos lá. A Marília contou uma história agora que nos ajuda muito. Então vamos lá. Olha, nós temos que entender, por exemplo, que nós temos um anel e que esse anel vale muito. Nós vamos deixar para finalizar o nosso encontro com essa história, porque ela fala de autoestima e é muito importante. Então, veja bem, para fazer uma rubrica, a gente tem que ter um instrumento bem feito, um instrumento coletivamente construído. Pode ser que no início a gestão faça, mas depois ela tem que democratizar. As ferramentas aqui estavam analisando sem nenhuma rubrica, viram? Até que chegou alguém de fora, que é quem opera as ferramentas diretamente todos os dias, mostrou um resultado, o resultado foi a mesa foi vendida, então ela foi validada pelo mercado externo, e aí veio com feedback, deu feedback, ainda bem positivo. Cada pessoa que se mostrava ali,
cada ferramenta, porque eu pensei em algumas pessoas que eu conheço, sabe? Cada ferramenta que ali estava, viu que cada um, a seu jeito, constrói o processo coletivo educacional daquela instituição, e aí eles aplaudem e retornam. Entende que o gestor tem que dar feedback? Entende que o gestor tem que sentar com uma pessoa e validar, ou intervir, ou reconhecer lua cheia, lua minguante, lua nova, lua crescente. Vamos lá, esse instrumento tem que ser utilizado. Bom, qual é a funcionalidade da rubrica? É isso, é mostrar a pessoa claramente, olha, talvez a sua voz não está chegando, no meu caso, por exemplo, talvez a sua pronúncia esteja complexa, tem que melhorar, é a vida, né? Depois desse vídeo, inclusive, eu quero que vocês escrevam aí nos comentários o que vocês acharam dessa palestra, que bom, que pena, que tal, lua nova, lua cheia, lua crescente, lua minguante. Por quê? Ao final desse encontro aqui presencial, nós também vamos fazer isso, ok? Avaliar é o tempo todo, com todos e com tudo. Então vamos lá. Olha, o que uma rubrica faz? Ela avalia o desempenho, sobretudo numa sociedade tecnológica, por isso esse mindset aqui. A cultura digital que a gente tanto fala na BNCC, mas que infelizmente muitos educadores e educadoras, gestores não conhecem a BNCC. Nosso movimento produziu um livro para isso, é o que nós estamos fazendo, 12 livros prontos, com pessoas que estão no chão da escola em todos os seus patamares. Vai sair agora um livro sobre serviços na escola, onde a faxineira, educadora de apoio de limpeza, Maria Helena, escolhida, vai me relatar e eu vou escrever a história para ela. É muito importante que os serviços da escola tenham voz, porque muitos professores não conhecem nem a tia. Que tia? A tia da cantina? Não tem tia, gente. É uma profissional, uma cozinheira, ela tem nome, chama Maria Helena, Maria das Dores. Muitas chamam Marias porque naquela época da cultura se dava esse nome devido à religiosidade popular e à devoção. Entende? Então temos que entender isso para contar a história da escola. Então avalie o quantitativo e o qualitativo e é personalizada. Aqui, cada estudante, cada professor fica um pouco irritado porque personaliza. Ah, como é que está a professora Deusdete, a irmã da Beth, né? Aí vai ter que falar da Deusdete, vai ter que falar também da Lady Kate, né? Vai ter que falar daquele professor Salomão, aquele que sabe tudo. Vai ter que falar dos professores que também se acham que é um museu que está há 50 anos na escola. Tem o inovador, aquele que chegou novinho, está querendo mudar tudo, né? Tem a professora que chega sempre de saltinho, chuchuzinha, bonitinha, mas sabe, o rendimento não está bom. Entende? Não é só ter beleza, tem que ter também qualidade acadêmica. Entende? Não é o bonzinho ou o malzinho, ele cobra o celular, ele não cobra, então ela é boazinha. Não, ela não é boazinha, ela está cumprindo as regras, ok? Então, para avaliar precisa disso. O que a rubrica faz? Ela deixa claro que, de maneira objetiva, os avanços e as necessidades de melhoria. Ah, gente, quando a gente fala necessidade de melhoria, a pessoa acha que é uma crítica pessoal a ela. Não, tem que melhorar, todo mundo tem que melhorar. É um diamante que tem que ser lapidado diariamente. A prática educativa é isso. E aí, o que é a metacognição? É a gente pensar sobre o que a gente aprendeu. Por exemplo, depois daqui, nós vamos fazer uma oficina, só para quem está presente, né? Você não tem, porque você não veio, mas você está assistindo o vídeo aí, está te dando uma colherzinha, tá? Então, olha, o que é metacognitivo e autoavaliativo? É você pensar sobre o que aprendeu e falar, bom, e eu? Né? Conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Vamos voltar lá, né? Começamos com ele. Não é assim que a gente faz quando aprende a andar de bicicleta? Quantas vezes a gente cai? Para ter autonomia e equilíbrio, demora. Quem já caiu aqui? Muitas pessoas. Tem gente que ainda nem anda, né? Precisa voltar a andar. Então, cada um nessa. E o que a rubrica faz e quando utilizá-la? Utilizá-la nas nossas reuniões. Muitas prefeituras têm dinheiro para fazer a reunião, mas a reunião fica aquela conversinha de comadres. Ou então cada um libera, vai fazer no banco, faz as unhas, isso não está na hora. Ok? Me perdoe, não está na hora. A hora agora é de estudo, e é isso que vai mudar a educação brasileira pública.
A privada, nas escolas privadas, você tem uma coordenadora que vai te pedir um planejamento. Onde está a competência CH 119 da BNCC? Você vai ter que colocar. Mas por que fazer isso? Tem que explicar o porquê. Depois da prova, quantas questões foram mais acertadas, quantas não foram acertadas, qual nível que elas têm, básico, intermediário, global, tem que se discutir isso, isso é rubrica, ok? Seguindo então, a rubrica, ela pode ser utilizada em todas as disciplinas, então não adianta a pessoa falar assim, não, eu dou aula de educação religiosa, que bom, vamos olhar se o coeficiente espiritual da escola está crescendo, porque nós temos hoje QI, coeficiente de inteligência, QS, que é coeficiente emocional, mas na língua inglesa, QS, coeficiente socioemocional, QE, coeficiente emocional, e QS, coeficiente espiritual em inglês. Será que tem um clima? A gente pode chamar de clima também, porque esse coeficiente do clima organizacional, a sala tem um bom clima, aí cabe a quem avaliar, o conselho de classe, com dados, não é para falar que um menino assim é bichinha, que a outra menina é sapatão, não, isso não tem nada a ver com o acadêmico dele. Essa é uma escolha de gênero que todos nós temos que respeitar também, ok? Conselho de classe não é para fazer brincadeirinha sobre a vida do aluno, se ele está namorando com a outra, isso é um dado, é interessante, mas não é o dado principal. Muitas vezes na primeira sala a gente gasta um tempão e depois nas outras a gente faz correndo. Temos que tomar cuidado com o tempo e a gestão do tempo na rubrica avaliativa. E aí, gente, atividade individual, atividade em grupo, atividades de metodologias ativas. Gente, instrumento, por que a gente usa a prova até hoje? A prova pode ser digital, a prova pode ser um vídeo, a prova pode ser um PowerPoint bem apresentado, a prova pode ser oral, a prova pode ser de várias formas, mas as escolas ainda exigem que a prova seja aquela coisa impressa, e graças a Deus não mais com mimeógrafo em algumas escolas, né? Então, olha só, quais são os critérios? É aquilo que a rubrica tem que ter. Na primeira parte da rubrica você avalia com critérios, em negrito normalmente. Depois você dá uma nota de 1 a 5, tipo Uber, lembra? Tipo hotel, pode ser Lu também, pode ser que bom, que pena, que tal, isso é uma rubrica. Agora, por quê? Aí temos que estabelecer, olha, o que está sendo observado nesse critério? O que eu explicitei e o que eu espero avaliar do processo, de como foi feito e do produto, que é a prova, o grupo, não sei como é a avaliação na sua escola, tomara que não seja só prova. Outro dia, eu fui convidado, junto com a Marília Dias, minha esposa, essa contadora de história, para poder ir numa grande rede, dar uma oficina sobre metodologia ativa. Eu perguntei, quantas avaliações são feitas na escola durante a etapa? 5. Quantos pontos eles têm para trabalhos? 2. Aí eu falei, então vocês não precisam de uma oficina nossa. Muito obrigado. Você já tem a avaliação aí toda lacrada e fechada. Para que metodologia ativa aí? Para te ensinar como que vai ser. Aí repensamos e fizemos uma coisa, eles estão começando a mudar no regimento interno, no projeto político pedagógico da escola, como a avaliação tem que ser mudada, entende? Temos que mudar. E aí, níveis de qualidade, e aí eu já vou chegando para o final. Níveis de qualidade, quais são os descritores? O que eu quero descrever que precisa mudar? Olha a palavra, descritores. Quais são os distratores? Distratos que eu tenho que fazer, porque não vale a pena avaliar aquilo, eu achava que era, mas agora não é mais. Distratores, o contrário. Então, olha só, a avaliação então começa a ser gradativa, do nível mais alto para o mais baixo, e era assim que um pai deveria corrigir o filho. Se o filho ficou com 10 no boletim, papais, anotem essa. Professores, anotem para falar na escola de pais. Se o filho ficou com 10 em português, elogie primeiro. Não vá direto no ponto fraco dele, não, porque todos nós gostamos dessa ferida aí, ficar aberta. Ah, você perdeu 10 em 5 matérias. Não, comece elogiando. Nossa, você foi bem em religião e tirou 10. Aí o pai já fala assim, todo mundo tira 10 em religião. Não, nem todo mundo. Olha, você foi bem em português, filho. 8, parabéns. Olha, o que é que nós podemos fazer com essa nota 5 em física?
com essa nota 4 em ciências biológicas, que são os pontos fracos do Brasil no PISA, matemática e ciências da natureza. Né? O que nós podemos fazer para mudar? O Brasil todo está envolvido nessa pergunta, né? Mas infelizmente não é o momento. Tomara que no ano que vem as coisas mudem. Como elaborar uma rubrica? Você vai saber na oficina. E você só vai saber se nos levar na sua escola para fazer uma oficina, tá? É propaganda mesmo, porque nós sabemos, gostamos e queremos chegar até você, beleza? Então esse foi o nosso encontro. É importante que você tenha um ponto de partida, que é o objetivo de aprendizagem. O que você quer que o seu aluno aprenda? E é por isso que o meu novo livro chama O Currículo Planetário. Sabia que já existe um currículo do planeta? Só que nós estamos fazendo, cada país faz o seu. E aí, gente, eu vou ousar e vou escrever um livro que chama O Currículo Planetário, provando onde o currículo já está. Aguardem. Nessa semana eu já estou conversando esse livro, estou conversando pela capa, né? Então uma capa bem linda, não muito óbvia, mas talvez tenha que ser, não sei. E aí nós vamos escrever esse capítulo, em 15 dias ele está pronto esse livro, O Currículo Planetário. Já está aqui na cabeça, só sair. Então, olha só, esse objetivo, ele é que indica o critério que vai ser avaliado, não é? Ele tem os níveis. E aí você vai nomear e numerar. Por que numerar? Porque as pessoas gostam de número. Muita gente acha que a avaliação não é nota, não. Mas aí quando você tem que passar no concurso é nota, né? Quando você vai ser avaliado é nota. Então nós temos que mesclar isso, né? É um debate ferrenho aqui entre como avaliar qualidade e quantidade. Nós o faremos no momento certo, com o tempo adequado. Então, olha, descreva, seja específico onde está o nosso ponto fraco e fale isso para a equipe no momento caloroso, depois de um lanche, né? Porque isso é muito importante, lanchar. Então, a rubrica é indicada também para questões complexas. Aí dependeria de uma leitura mais criteriosa do Edgar Morin e dos seus 7 saberes. É lá que está o segredo do currículo do planeta, um deles, não é? E aí, compartilhar essa rubrica com os estudantes para eles saberem como eles estão sendo avaliados, porque também avaliar pessoas assim, tipo no quarto fechado do STS, como se a urna eletrônica não funcionasse, aí não dá, né, gente? Por favor, vamos avaliar melhor sem pobreza. Aí veja bem, a rubrica é um instrumento para fortalecer o planejamento, ela só faz sentido para isso. Agora, se o planejamento for uma coisa que você não investe muito, pode fazer a melhor rubrica do mundo, que não vai adiantar, que é essa que nós vamos fazer depois que acabar aqui. E aí, olha, elaborar uma rubrica, acompanhar a equipe, é o processo de manutenção e operacionalidade desse processo. Uma escola é composta de pessoas, processos e projetos, tá? São essas pessoas que fazem o planejamento e a gestão da escola, todos. É isso que a gente trabalha no nosso novo livro. Esse livro, que eu faço propaganda orgulhosamente, porque ele está maravilhoso, para poucos também, tá? Só para aqueles que quiserem comprar agora. Então, olha só, esse é o contato, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, né? E isso vai ficar no vídeo, e para vocês que estão presencialmente, a gente vai entregar também o material. Quero agradecer, dizer que foi uma experiência muito boa, e deixar vocês com o anel, a palestra da Marília, depois da fala da professora Raquel Vono, que já está conosco aqui, tá bom? Um abraço, tudo de bom, agradeço ao pessoal da filmagem, ao pessoal da equipe, a todos os presentes, porque nós somos uma equipe. Já passou a época da eu-equipe. Um abraço, gente, valeu!